Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para fazer uma live rápida, sem planejamento. De repente senti o desejo de compartilhar aqui algumas ideias de uma leitura recente que fiz de um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, de uma autora norte-americana chamada Brené Brown. Então, nesse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, que é o resultado de pesquisas que essa autora realizou acerca da vida plena, né, do que destaca as pessoas que realizam grandes coisas, conseguem perseguir seus sonhos, né, e realizá-los, daqueles que não conseguem. E também pesquisando alguns mecanismos que fazem com que as pessoas fiquem bloqueadas, fiquem inativas no que diz respeito a essa busca de seus sonhos. Então, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela pesquisa e desvenda alguns desses mecanismos que muitas vezes nos bloqueiam. E o próprio título já nos dá uma ideia do que ela vai tratar. A coragem de ser imperfeito. Então eu quero compartilhar com vocês algumas ideias desse livro. E a primeira é essa, é que nós somos imperfeitos. E nós precisamos ter a coragem de viver com essa imperfeição. Todos nós somos imperfeitos e assim devemos viver, assumindo a nossa vulnerabilidade. Imagine quando alguém sobe num palco. Sempre vai haver na plateia aqueles que vão aplaudir a sua performance. Se você vai cantar, ou vai dançar, ou vai falar, vai ter aqueles que aplaudirão. Vai haver também as críticas e vai haver também aqueles da plateia que se colocarão de modo indiferente àquilo que você está apresentando. Então, sempre que você tem o desejo de realizar algo, que aí nós tomamos aqui numa metáfora, que é subir no palco, que pode ser literalmente num palco, pode ser iniciar um novo projeto, aderir a uma nova profissão, ou mesmo tentar construir um relacionamento, você se coloca numa posição de vulnerabilidade, porque nós somos imperfeitos, e aquilo que você vai realizar vai ter alguma imperfeição. E as críticas virão, os questionamentos e às vezes até a indiferença. Então é natural que isso aconteça. Por isso, para realizar qualquer coisa na vida, a gente precisa ter a coragem de ser imperfeito e de nos expor a tudo isso. Ou seja, nos colocar numa posição de vulnerabilidade. A segunda ideia é supere o medo de não ser bom o bastante. É muito comum a gente achar que você ainda não está preparado para aquilo que você quer realizar. E de fato, nós nunca estaremos suficientemente bem preparados. Eu sou professor e sempre que vou dar uma aula sobre qualquer coisa, eu nunca acho que estou totalmente preparado. Porque aquilo que sei dentro da minha área de atuação, na verdade é uma pequena ilha em meio a um oceano de coisas que eu ignoro. Então, pode vir uma pergunta exatamente daquela dimensão, do conhecimento que eu trabalho, que eu não tenho domínio, que eu não sei, eu nunca li, eu nunca estudei aquilo. Então, nós nunca seremos bons no sentido completo, mas devemos olhar para aquilo que a gente já tem e não para aquilo que nos falta. Nós nunca seremos tão bonitos quanto gostaríamos, tão inteligentes, tão sapientes, tão ricos, etc, etc. Uma coisa que a autora fala bastante é que vivemos numa cultura da escassez. A gente olha muito para o que falta e não para aquilo que já temos de modo suficiente. Não em excesso, mas o suficiente. Terceira ideia é que aceitar essa vulnerabilidade e entrar no palco da existência, no palco da vida, não significa você sair fazendo bobagens, agindo sem pensar e fazendo coisas para as quais você não teve qualquer preparação, qualquer planejamento. Ou seja, não é fazer loucura, mas é você entender isso, que nós temos falhas e nunca seremos bons o bastante. E sempre que quisermos realizar algo, um novo projeto, uma nova profissão, um novo relacionamento, vai haver ali o fator da vulnerabilidade. Quarta ideia, procure superar a vergonha
que é o medo do ridículo, é o medo do que as pessoas vão dizer, compartilhando no seu dia a dia sempre algo que você fez. Por exemplo, para um círculo mais restrito de pessoas. Então, na medida em que você se expõe num círculo menor de pessoas, você vai ganhando a confiança para se expor num círculo mais amplo. Então, a vergonha, esse medo de se expor, essa resistência a nos mostrar vulneráveis, ele precisa ir sendo vencido. Mas aí você pode tentar trabalhar isso no seu cotidiano, em pequenas coisas. Se você desenha e acha que não desenha tão bem, mas mostra teu desenho. Se você escreve, mas acha que não escreve tão perfeitamente, mostra a tua escrita para alguém. E se exponha um pouco a esse risco, né? Na sala de aula ou no seu trabalho, se é um momento que requer que alguém fale, se pronuncie, exponha ideias ou faça um discurso, você pode também se prontificar a isso. Se é seu desejo, por exemplo, melhorar a sua comunicação, vencer o medo de falar em público. Então é simplesmente nesses momentos do dia a dia, do cotidiano, nos círculos mais restritos, que a gente pode ir trabalhando e vencendo esse bloqueador que todos nós temos, todos nós internalizamos um pouco disso, que é a vergonha, que nada mais é do que o medo do que as pessoas dirão acerca do nosso trabalho, acerca da nossa performance. E para concluir essa nossa live rápida aqui, a quinta e última ideia: não ancore seu valor como pessoa no que você faz, sabe ou tem. Ou seja, o seu valor pessoal não está na sua obra propriamente, não está naquela empresa que você construiu, não está no livro que você escreveu ou na performance que você está fazendo aí sobre o palco. Se de repente você associa seu valor pessoal com seus resultados, né, de trabalho, de projetos, de repente, quando esses resultados não forem tão bons, você vai considerar que o seu próprio valor pessoal foi atingido. É evidente que não é tão simples separar a nossa autoimagem, a compreensão que nós temos do nosso próprio valor, que seria a autoestima, daquilo que nós fazemos, temos e sabemos. Porque nós estamos no mundo a toda hora lidando com essas dimensões. E nós nos reconhecemos e as pessoas nos reconhecem também a partir disso. Mas é preciso que nós trabalhemos o nosso mundo interior, né, nosso caráter, nossos valores, a nossa pessoa, para que a gente não fique associado apenas com a nossa obra. Porque de repente a nossa obra desmorona. De repente aquele trabalho que eu tinha que fazer eu me sentir tão valioso, porque ali eu tinha reconhecimento, eu posso perdê-lo por alguma razão. Né? De repente, a minha performance nas redes sociais, quando eu tenho 100 curtidas, eu me sinto supervalorizado e me percebo como alguém de valor em função disso. Mas essa é uma base muito frágil para a gente colocar o nosso alto valor. Então, quando nós nos encontramos com a nossa própria essência, com aquilo que nós realmente somos, estamos, vamos dizer assim, bem resolvidos, embora eu entenda que isso não é uma coisa tão simples e fácil, mas quando nós estamos bem resolvidos com a gente mesmo, fica bem mais fácil nós encararmos o medo de nos expor e de realizar nossos projetos no mundo, né? Então, encerrando aqui essa live, eu quero só ler uma pequena frase que vem no prólogo, que é o que, como epílogo, né, que embasa tudo aquilo que a autora apresenta no livro. É o trecho de um discurso proferido por Roosevelt. Então ele diz o seguinte: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções. Ou seja, o crédito não é
daquele que está no palco e critica, que diz: olha, isso aí está muito feio, eu faria melhor, faria diferente. Mas o crédito é daquele que realmente sobe no palco e se aventura, e se arrisca. Ou seja, como ela diz, que entra na arena da vida. E me parece que, de fato, nós não temos muitas opções. Ou nós vencemos o medo da exposição, vencemos essa resistência que temos à vulnerabilidade, ou realmente nós não conseguimos viver a vida, não conseguimos perseguir nossos sonhos, não conseguiremos realizar nossos projetos, porque nós sempre teremos sobre nós o olhar das pessoas, daquelas que nos aplaudem, o olhar dos críticos e também, evidentemente, que talvez a grande maioria vai permanecer indiferente àquilo que nós estamos realizando. Mas viver é isso, viver é realizar aquilo que nós desejamos de bom, evidentemente, e sabendo que haverá imperfeições, mas a vida é assim. O ser humano é um ser em constante desenvolvimento, somos seres abertos para o aprimoramento, não seres acabados, completos. E isso é que é também o interessante da vida, é que nos dá, vamos dizer assim, um impulso maior, é sempre buscar um aperfeiçoamento, mas nunca associando o nosso valor pessoal absolutamente com aquilo que fazemos, sabemos ou possuímos, porque são alicerces muito frágeis. Então, pessoal, até nosso próximo encontro aqui, outro momento, com outra live, falando de um outro livro aqui no nosso Entre Livros e Ideias. Valeu, muito obrigado. Até nosso próximo.